Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A tuberculose mata 14 pessoas por dia no Brasil, número recorde em quase 2 décadas, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. E a situação pode se agravar ainda mais. O Amazonas é o estado com maior incidência da doença. Só este ano foram mais de 800 casos. Quais são os principais sintomas da tuberculose? A doença tem cura? Como funciona o tratamento? Existe alguma forma de prevenção? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a médica pneumologista, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e membro titular da Academia Nacional de Medicina, doutora Margarete Dalcomo. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Muito obrigada pelo convite, um prazer falar com todos vocês. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV em Manaus, Priscila Gama. Priscila, na reportagem exibida no Jornal da Record, você conversou com um paciente que foi diagnosticado com tuberculose. Ele relatou que a doença é marcada por preconceito. Olá, Celso, obrigada pelo convite. Oi, doutora Margarete, é um prazer participar do podcast JR 15 Minutos com vocês. Exatamente, Celso, o nosso entrevistado foi diagnosticado há 7 meses, mas está respondendo bem ao tratamento. Agora, uma das maiores dificuldades do Teodomiro é lidar com o preconceito da sociedade. Vamos ouvir um trecho da nossa conversa? Quando você vai falar disso para as pessoas elas rapidinho elas se afastam de você, entendeu? Ela pensa que você é um cara que está condenado à morte. Doutora Margarete, quais são as principais características dessa doença marcada por estigmas e tabus? O que é a tuberculose? A tuberculose é uma doença bacteriana, causada por uma micobactéria descoberta como sendo infecciosa pelo pesquisador alemão Robert Koch no Instituto Pasteur, em Paris, no final do século XIX. E mesmo no Brasil, como não havia tratamento, a tuberculose foi descoberta como sendo uma doença contagiosa, de transmissão pessoa a pessoa, então alguém doente pode transmiti-la para várias outras pessoas, porém os remédios para tratá-la só surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Então o começo do século XX foi de grande mortalidade em toda a Europa e, consequentemente, no Brasil também. E a tuberculose passa a ser uma doença marcadamente social, ligada a condições de vida, onde, portanto, a transmissão fica muito facilitada, pela maneira como a pessoa vive, por questões de desnutrição, saneamento básico e tudo aquilo de que se reveste a exclusão social. Agora, doutora Margarete, a tuberculose é uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo. Agora, existem formas diferentes da infecção. A doença afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos do corpo também, é isso? Nós pegamos tuberculose através da fala, do espirro, de ficar junto. Quanto maior o tempo de exposição, maior a possibilidade de transmissão. Então, ela sempre entra pelo aparelho respiratório. 80% dos casos de tuberculose são pulmonares, 20% são em outros órgãos, porque o bacilo, o causador dela, entra na corrente sanguínea e pode se alojar em qualquer órgão, rins, ossos, próstata, em qualquer órgão do corpo humano nós podemos diagnosticar tuberculose. Linfonodos, que são os gânglios, então a tuberculose ganglionar é aquela fora do pulmão mais comumente encontrada, seja em criança, seja em adulto, mas sim, ela é uma doença que pode comprometer qualquer órgão do corpo humano. Isso exige tratamento em qualquer circunstância muito prolongado, A tuberculose ainda até o momento não pode ser tratada por menos de 6 meses. E isso é um grande problema, que gera essa perda de adesão. Como o tratamento é muito longo e também muito eficaz, as pessoas se sentem melhor muito rapidamente. Então, há uma tentação, digamos, uma sedução muito grande para que o tratamento seja abandonado. E aí que mora o perigo, porque uma vez que ela tem o seu tratamento interrompido, ela tem um risco muito grande de desenvolver formas resistentes a esses medicamentos que já foram usados. E esse é um fantasma que nos persegue de maneira muito assustadora no mundo todo. Para orientar os nossos ouvintes, quanto tempo depois da infecção surgem os primeiros sinais? Pode levar meses, Celso. Se eu posso ter contato hoje com alguém, o meu sistema de imunidade ele vai lutando, ele vai compondo anticorpos, vai defendendo e eu posso começar a apresentar sintoma daqui a 2, 3, 6 meses. Então, sempre que nós detectamos um caso, nós perguntamos, você teve contato com alguém sabidamente portador de tuberculose? Isso é importante, Então, assim, não é uma coisa imediata, não é como uma doença viral.
Agora, doutora, 22 países representam 80% dos casos de tuberculose em todo o mundo, né? E o Brasil faz parte desse grupo. Doutora, quais são os sintomas da doença e são eles que influenciam na gravidade dos casos? É isso? Sim. Quando você tem um caso sabido de um familiar ou um colega de trabalho, todo mundo que tem contato com aquela pessoa deve ser investigado. O que quer dizer isso, né? Fazer um teste que pode ser um teste de PPD, que é um teste que se faz na pele, uma radiografia de tórax e um teste no sangue que se chama um teste IGRA, né? E tudo isso é feito e se a pessoa tem sintomas, isto é, tem tosse por mais de 3 semanas, tem emagrecimento, sua muito quando vai dormir, então a sudorese noturna, que significa febre, né, durante o sono, é um sintoma muito importante, cansaço, uma certa dificuldade de trabalhar, está muito cansado, perde peso, falta de apetite. Antigamente a tuberculose, antes de ser chamada assim, era chamada consumição, né? É um nome da literatura inglesa que chamava consumption, né? Isso durou durante séculos, e é isso, né? A pessoa se sente consumida. Quando ela começa o tratamento, em um mês ela deixa de ter febre, em menos de 2 meses ela deixa de contaminar. Então é aí que eu disse que mora o risco de que ela abandone o tratamento. Por isso é tão importante, né? E o Brasil tem uma característica muito importante, né? Ao contrário de outros países. Todo o tratamento brasileiro é feito governamentalmente. Então todo mundo tem direito ao mesmo bom tratamento. Seja rico, seja pobre, seja de qualquer situação social, ele será notificado, porque ela é uma doença de notificação compulsória, por isso é que nós temos tantos dados. E a Covid-19, infelizmente, imprimiu um impacto enorme sobre a tuberculose. Nós tivemos aumento de casos, né? Passamos de 72 mil casos novos a cada ano para quase 80 mil, 78 mil e tantos casos, agora nesses últimos 2 anos, e aumento, tristemente, aumento do número de mortes. O tratamento da doença ele é gratuito no Brasil, mas é um tratamento longo e por isso muitas vezes o paciente abandona sem terminar, como você já reforçou no início. É muito importante fazer o tratamento correto mesmo, porque isso leva o paciente à cura da doença. A cura da doença está ligada diretamente à completude do tratamento, ou seja, tomar as 180 doses preconizadas para a grande maioria das formas, e algumas formas de tuberculose exigem tratamento mais longo. Né? Tem formas que nós tratamos por mais de 1 ano. Então, formas em que o paciente não pode usar, por exemplo, o tratamento convencional, que é aquele que já vem no blister, todo prontinho, é porque ele é portador de uma condição hepática, tem uma hepatite crônica, ou ele desenvolve hepatite pelos remédios. Então, nesses casos, o tratamento é modificado para todas essas formas, inclusive porque os tratamentos são de alto custo. Tudo isso é provido governamentalmente no Brasil. Nós elaboramos os consensos de diretrizes de diagnóstico e de tratamento conjuntamente pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e pelo Ministério da Saúde. Então, juntando a academia com a saúde pública, nós elaboramos normas que são seguidas por todo mundo. Então, mesmo um paciente que é diagnosticado por um médico privado, particular, ele é encaminhado ao centro de saúde para receber seu medicamento direitinho. Agora, doutora Margarete, a gente pode explicar por que o Amazonas registra o maior número de casos de tuberculose no Brasil? Eu acho que mais do que o Amazonas chama a atenção o Rio de Janeiro, sabe? Porque o Rio de Janeiro, o Amazonas, tem muito menos gente, né? E a taxa de incidência, isto é, número de casos por 100 mil habitantes do Amazonas, é muito próxima da do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é um estado com milhões de habitantes, com uma concentração demográfica muito maior, e foi aqui que a tuberculose chegou no Brasil, né? Então foi no porto do Rio de Janeiro que a tuberculose entrou e rapidamente se espalhou para aquelas comunidades que foram se afastando e foram ficando também muito próxima da cidade, que são as comunidades e favelas, etc. A tuberculose é uma doença, Celso, urbana. Ela não é uma doença do homem do campo, né? Justamente pelas condições de vida, pela aglomeração, e é por isso que ela é tão importante em países altamente populosos, por exemplo, como Índia, Paquistão, Bangladesh. Nesses países, a tuberculose é tragicamente incidente, né? Só para você ter uma ideia de números, assim, nossos ouvintes também, né? O Brasil tem uma média de incidência de casos por 100 mil habitantes de 37 por 100 mil. O Rio de Janeiro tem 75, 80 por 100 mil, né? Bangladesh tem 300 por 100 mil, que é a mesma da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Doutora, o Brasil tem um compromisso de zerar até
2035 o número de famílias afetadas pela tuberculose. Ampliar o acesso a diagnósticos e ações de prevenção são medidas importantes para atingir essa meta, não é mesmo? Certamente, são estratégicas, Celso. Se nós queremos acreditar na eliminação da tuberculose, nós não falamos em erradicação, falamos em eliminação, que é quando você tem menos de 5, 10 casos por 100 mil habitantes, nós falamos em doença eliminada, né? Ou seja, aquela que incide muito eventualmente. Então, nesse sentido, nós temos que, primeiro, alertar a sociedade civil sobre sintomas. O que é importante? Procure médico. Tem tosse por mais de 2 semanas? Não é normal, não tem nada que ficar tomando xarope, vai procurar médico, fazer radiografia, fazer exame de escarro se tiver catarro, enfim, é isso. O diagnóstico é rápido, é por teste rápido molecular. O Brasil tem teste rápido molecular que dá diagnóstico em 24, no máximo 48 horas, se tiver um fim de semana no meio. Então, se reconhecer os sintomas como importante, procure, insista. Algumas formas são negativas no primeiro exame, devem ser repetidos. E o tratamento instituído o mais rápido possível. Como eu lhes disse, nós oferecemos tratamento, o simples, que é aquele de 6 meses, e até os chamados tratamentos de alta complexidade, com medicamentos que são de alto custo, mas são todos governamentalmente providos em centros de referência, como nós trabalhamos no centro de referência para casos complexos no Rio de Janeiro. Doutora Margarete, a senhora falou muito agora há pouco sobre a questão das formas de contágio, né, da doença, que são transmitidas aí também pelo ar, né? Lugares fechados, por exemplo, a senhora já reforçou aqui também, que facilita essa disseminação da tuberculose e de qualquer outra doença também pelas vias respiratórias. Mas é importante a gente reforçar que aqueles ambientes bem arejados, evitando aglomerações, são as melhores formas de prevenção, né? Isso a gente aprendeu durante a pandemia e também serve para casos de tuberculose? Com certeza. A transmissão ela é tanto maior quanto for o tempo de exposição, ou seja, que você está próximo de alguém contaminante, portador da doença e bacilífero, né? Ou seja, eliminando bacilos no ar, quanto mais essa pessoa tosse, né? Por isso é que ambientes, por exemplo, como avião é de alto risco, né? Se imagina uma pessoa sem máscara, por isso é que eu continuo defendendo que máscaras são o objeto para nos acompanhar em viagens aéreas para o resto das nossas vidas, né? É também por isso, né? Uma pessoa tossindo dentro de um avião, ela, se for um voo longo, transatlântico, por exemplo, ela vai contaminar mais de uma, né, durante essa viagem, com certeza. E então, numa casa pequena, numa casa de comunidade, com 3, 4, 5 pessoas vivendo, dormindo eventualmente no mesmo cômodo, a chance de transmissão é muito grande. Essa é a razão pela qual, quando nós detectamos tuberculose numa criança pequena, nós vamos em busca dos adultos, porque certamente essa criança foi contaminada por um adulto doente. Lamentavelmente, né, doutora Margarete, o índice de vacinação está caindo não só no Brasil, no mundo inteiro. E a vacina contra a tuberculose, a BCG, está em queda também. Para adultos, o grupo que representa a população mais atingida pela doença, não existe vacina. É bom ressaltar, né? Não, a vacina BCG, ela é uma vacina dada no recém-nascido, ainda nas maternidades, até 72 horas depois de nascido, de todo bebê que nasce com 2,5 kg ou mais. Então, ela é dada. O Brasil tem uma tradição de cobertura, como nós chamamos, pela BCG, muito alta. A BCG começou a ser aplicada em todo brasileirinho nascido a partir de 1976. Então, quem nasceu de 76 para cá tem marquinha no braço, ou mesmo que não tenha, foi vacinado com BCG. Nós tivemos um problema na produção da vacina BCG nacional há uns 5 anos atrás, por falta de condições de boas práticas de produção, e a Anvisa interrompeu a produção da BCG nacional, que era feita pela Fundação Ataulfo de Paiva, e nós estamos usando uma vacina indiana no Brasil. Mas nós, sabedores de que a cepa usada para a vacina BCG no Brasil é a melhor de todas, nós recuperamos e levamos essa cepa para a Fundação Oswaldo Cruz, de modo que, através da Fiocruz, nós vamos voltar a ter uma vacina nacional a partir do próximo ano. Então, a BCG também é usada para tratamento de câncer de bexiga. Ela pode ser formulada de uma outra maneira para tratamento de alguns cânceres que são causados, porque o cigarro faz tão mal ao homem, quando ele não dá câncer no pulmão, ele vai dar na bexiga, pela eliminação da urina, né? Então, a BCG também é chamada imuno-BCG. E nós já vamos ter, a partir de 2024, já essa produção regularizada, o que é uma notícia muito bonita, que nos dá muito prazer de dar. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da médica pneumologista, presidente da Associação Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, Margarete Dalcomo. Obrigado, doutora. Obrigada a todos. E agradeço também a presença da repórter da Record
Record TV em Manaus, Priscila Gama. Obrigado, Priscila. Muito obrigada, Celso. É um prazer participar do podcast JR 15 Minutos com vocês. Obrigada, doutora Margarete. Nos vemos numa próxima. Até mais. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.